Boa noite, caçadores. Eu não vejo a hora de... Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nossa caçadora já está na área. Pastora Michele, em alguns instantes eu chamarei a senhora. Pessoal, eu preciso daquele feedback aí. Vocês estão me ouvindo? Denise, noiva do Robson. Denise, nós precisamos casar o Robson, hein? Em nome de Jesus. Esse joinha aqui tá bom, né? O áudio. Glória a Deus. Boa noite, Nau. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Jane. Vamos chegar aos caçadores. Os caçadores estão chegando. Vamos lá, caçadores. Obrigado, Cássia. Vi, Maria Clara. Vamos chegar. Vamos mandar o aviãozinho. Detalhe, hein? Não manda aviãozinho para qualquer pessoa. Manda o aviãozinho para os caçadores. Quem tem sede, quem tem fome de Deus. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero mais de Deus. Então é com você que nós vamos falar hoje. Eu e a queridíssima pastora Michele.
Live sobrenatural. Agora, benção. Tô rindo da Carol. Salve, salve, pastora Michele. Boa noite, querido. Boa noite, querida, pastor querido. Apaixonada por Jesus. Amém, amém. Glória a Tá aí. Jesus. O cara tá todo encapado aí, até de cachecol. Friozinho, viu? Não, não é cachecol, não. É da blusa do Arena aí, ó. Da blusa. Aqui tá frio. Frio, né? Aqui tá friozinho, aí eu duvido. Não vai quitar. Aqui respeita que tá, é 20 graus, mas para nós é geada. Ah, entendi. Porque o normal Eu aqui continuo é 4,50, acordando. né? Eu continuo acordando aí cedo das madrugadas aí. mesmo? Que hora que a senhora Ontem eu acorda pra tava. trabalhar? Aquele negócio que você fazia lá. Eu acordo, na verdade, para orar, 4h30, né? Em torno desse horário. E aí eu saio para correr com a minha companheira, minha cadela, Kiara, em torno de umas 5h20. Umas 5h20. Aí eu corro, porque eu já começo a conexão aqui em casa, né? Daí eu continuo correndo, vou ali ouvindo Deus, falando com Deus, volto correndo. Meu Deus, hein? Aí, ó, vocês já viram o nível aí no testemunho, o nível que nós estamos, né? Aqui nós tivemos, pastora Michele, com o bispo Léo, já, Oh, meu Deus! bispo Saulo, Oh, Jesus! pastor Carlos Teles Oh, glória! e agora a senhora. Alto nível. Oh, Você viu aí, meu 4h30 Deus da do manhã céu! ela acorda para buscar, dá aquela mergulhada Mergulho. sobrenatural. E depois Já dou aquela chorada boa. Tem que ser. Porque aí meu dia já começa e ele não para nunca mais. Quem é mãe sabe. É verdade. Eu vou tirar o fone aqui, que minha assessoria falou que minha voz está baixa. A senhora está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, não. Então tá bom. Tô ouvindo bem. Então vamos manter assim. O senhor é o mestre dos fones, né, pastor? Tô. Pastor é chique. O dia que eu fui em Montes Claros, eu ministrei com aquele fone ali. Meu sonho é aquele fone para fazer 14 horas de louvor e adoração com aquele fone, que ninguém vai me segurar nunca mais. Eu sou muito agitado, então o meu braço embola aqui nos fones. Eu te entendo. Derruba. Aí a patroa não gosta não, que ela fala que eu não olho a estética, né? E eu não olho mesmo não, eu olho só a praticidade. Maravilha, maravilha. Então é isso aí. Mas pastora, fala deixa comigo. eu te apresentar. Quem não conhece a pastora Michele, ela é pastora de Sabará, Sara Nossa Terra de Sabará. Tem uma coordenação poderosa ali na região da Grande BH. Cabana. Eu e a minha esposa amamos e admiramos demais. Oh, meu Deus. Wallace, Pedro, né, estiveram aqui conosco. Nós temos uma dívida de gratidão com eles quase impagável. Misericórdia, nossa dívida é de amor aí, ó, em Cristo. Eles atravessaram esse nortão aí no domingão, saíram de lá 2 da manhã, chegaram aqui, pregaram e voltaram. Depois de 12 horas de adoração. Pois é, isso mesmo. Teve esse detalhe. Mas o céu desceu aqui. Quem estava aqui sabe que o céu desceu. E aí, meu sobrinho tá nós aí. estamos nessa sequência de lives. Uhum. E assim, eu estou falando isso com toda a minha fé e o meu espírito. Quando eu estava buscando de Deus, que eu estou orando essa live desde que começou a quarentena, né? Amém. E eu fui ajustando. E eu falei, Deus, só que eu não posso chamar para falar do caçadores de Deus quem não caça Deus, né? E eu falei, verdade, fiz um propósito com Deus. Eu falei, o senhor vai me dar uma lista. Não duvido, não duvido. O senhor vai me dar uma lista. E eu vou atrás dessas pessoas. E aí, seu nome estava nessa lista. Eu falei, então é a pastora Michele. Oh, Jesus, que temor. Então é uma honra, viu? Ter a senhora aqui com a gente para falar das toda coisas minha. do Senhor. Toda minha honra, toda minha. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado Eu que agradeço. Sempre. Eu que agradeço. Um dia que eu nós, né, na verdade, fomos recebidos com tanto amor e carinho, nos constrangeram. Muito obrigada. Nós estamos juntos aí na missão. E vamos voltar. Depois que essa
pandemia passar, né? É Só o Senhor sabe quando, mas verdade. Eu tô ansiosa e curiosa para saber qual que é o enredo que vai ser perto do carnaval, mas vamos assistir. é verdade, viu? Tem história aí, ó, demais. É Pastor, é o verdade. seguinte, eu quero começar com uma pergunta que eu, como pastor, e acredito que como um grande... eu sou mais sedento do que do entendimento, né? Eu falo assim, eu Aham. busco mais e eu falo assim, eu não sei se eu conheço a Deus, eu sei que eu busco. É isso que eu busco. Eu Agora, também. o que nós vemos muito, pastor Michele, e eu não estou falando isso, eu tenho um compromisso aqui da gente não ficar denegrindo, falando de coisas negativas, mas a gente vê muito. A Bíblia fala, pastora Michele, que a palavra separa a alma e o espírito. Isso. Claro que eu sei que eu não consigo. Eu adoro a Deus com a minha consciência, minha alma, meu entendimento. Mas a gente vê que algumas pessoas, elas mergulham em Deus e elas se perdem ali naquela emoção, no que é sentimento. E o que acontece? Qual eu acho que é a maior frustração? As pessoas choram, elas sentem muita coisa, mas o fruto não aparece, pastor. O Uhum. fruto da cura, né? Isso. A restauração. Eu me lembro assim, eu já abrindo aqui, dando um testemunho, uma vez eu fiquei acho que 1h30 chorando na presença de Deus. E eu não sou muito chorão, falando a verdade. Aham. Mas quando eu levantei, eu literalmente era outra pessoa. Entendeu? Então, assim, eu lembro de Entendi. pensar assim, eu acho que esse choro, como eu era novo convertido, eu não entendia, né? Eu Aham. pensei assim, eu acho que esse choro não foi emocional. Porque alguma É, coisa mudou dentro de mim. E aí eu passo a bola para a senhora e pergunto, por que as pessoas, pastora Michele, uhum. você com esse coração de adoradora, quebrantada, sedenta, por que as pessoas se perdem na emoção, no espírito, e elas acabam ficando até confusas? Bom, eu acredito no seguinte: a palavra do Senhor diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, né? O Espírito Santo, ele é aquele que nos conhece no mais profundo. Então, ele é aquele que é capaz de entrar em lugares aonde ninguém entra. Eu, Ele é o único com uma sensibilidade do sobrenatural, que ele consegue ir em dores aonde nem nós mesmos sabíamos que doía tanto. Porque ele consegue penetrar no mais escondido, né? Naquilo que está escondido na nossa alma, que traz dores, que traz, às vezes, comportamentos. E o Espírito Santo, ele conhece. Então, quando ele vem, ele é capaz de mexer, né, em dores, nessas estruturas emocionais, ao ponto de realmente... Porque uma ferida, quando ela ainda está aberta, mas talvez com uma casca e talvez infeccionada, pode ser que ela esteja ali meio encoberta, mas se você mexer, você vai ver que embaixo dela existem infecções que fazem com que ela não cicatrize. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que consegue entrar nessas feridas. Aonde talvez a gente não olhe mais, a gente acha que já está tudo bom, está tudo tranquilo. E ele, quando ele vem e ele mexe, né, nessas feridas, ele começa a tirar a casca e mexer onde dói. Isso traz choro, porque ainda dói. Só que o Senhor, ele, quando nós o buscamos, existe um ponto crucial, que é a transformação.
Não tem como você encontrar com Deus, você buscar Deus e você ser o mesmo todos os dias. Porque todos os dias o Senhor tem algo novo para nós. Tanto no sentido de alimento, quanto no sentido de transformação. Então, às vezes, as pessoas elas são levadas pela emoção e pelo momento em que o Espírito Santo vem, que ele mexe em feridas, mas o ponto crucial de quando você encontra com Deus é a transformação. O Espírito Santo é aquele que transforma, ele não somente mexe em feridas e é aquele que te faz chorar e aí você chora por horas e aí terminou o choro, você sai e você continua do mesmo jeito, você faz as mesmas coisas, você tem as mesmas práticas. Não, aí você foi realmente só levado pela sua emoção. Mas quando você consegue encontrar e tocar no sobrenatural de Deus, você chora de arrependimento. E o arrependimento ele traz mudança, ele traz transformação, ele traz um constrangimento, uma visão, um novo olhar de um constrangimento para aquilo que você fazia, para as práticas que você tinha, para o velho homem, a velha mulher que você era. Então, eu acredito que às vezes as pessoas se perdem porque é muito gostoso estar na presença do Espírito Santo. Só que quando também esse mesmo Espírito Santo vem para te trazer confronto para uma transformação, não é tão gostoso. Às vezes, né? Porque é difícil uma mudança, é difícil uma transformação, é difícil às vezes mudar um comportamento, é difícil às vezes você abrir mão de algo que você foi treinado a fazer na mente, nas emoções, mas eu acredito que o ponto crucial, que quando as pessoas elas se perdem, né, é justamente isso, elas são levadas por essa emoção, dessa presença maravilhosa, mas elas não são transformadas. E quando não existe transformação, não existe propósito, não existe um sentido, porque juntar todo mundo só para chorar, uai, a gente pode fazer vários ajuntamentos, o mover do dia do 24 horas de choro, o mover do dia que você pode ver, esse dia vai ser o dia que você vai chorar pela última vez de alguma dor e aí você vai passar 24 horas chorando. Ok, mas e a transformação? E a mudança? É aquilo que o Senhor falou, né, dos frutos, porque não tem como, eu sempre bato muito nessa tecla e às vezes eu até me pergunto, falo, gente, mas a pessoa estava tão em Deus, como que ela saiu e ela volta para uma prática, né, de coisas que ela já tinha sido liberta e de forma consciente ela sabia que era errado. Mas eu acredito que é justamente essa busca por Deus diária. Outro dia eu estava falando com os meus discípulos, e eu falei também no culto, sobre a valorização e a desvalorização da presença de Jesus. Eu estava lendo o livro de Lucas, de novo, e existiu uma sequência de milagres, né? Jesus ele vinha caminhando, os milagres estavam acontecendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, e aí, de repente, Jesus vira para os discípulos e fala, olha, nós vamos lá do outro lado da margem, né, lá na cidade de Gadara, nos Gerazenos lá, e assim que Jesus chega, ele encontra aquele endemoniado. E aí Jesus, ele marca a vida daquele homem com aquela libertação, né, tão profunda, porque aquele homem se encontrava ali sofrendo por anos e era uma pessoa totalmente esquecida, né, pela sociedade, onde as pessoas olhavam e falavam, para isso aí não tem esperança nenhuma. E Jesus chega e ele vai exatamente nele. E aí, quando ele termina, né, de fazer a libertação, as pessoas da cidade de Gadara, elas olham para aquilo e elas falam com Jesus, olha, volta, vai embora, né, nós não queremos você aqui. Então, existe uma desvalorização. Quanto Jesus poderia fazer dentro daquela cidade? E Jesus volta. E quando Jesus volta, na palavra diz que existiam esperando ele com alegria. Inclusive, foi logo depois, assim que ele chega, é quando Jairo pede para que ele possa ir até a casa, né, dele, porque a filha dele estava praticamente morta. E no meio do caminho acontece
o milagre ali daquela mulher onde sofria 12 anos e vários outros. Por quê? Porque existia uma expectativa, né? Uma valorização pela presença de Jesus. E eu Um acredito muito anseio, né, nisso. pastor? Um anseio, uma busca, uma alegria. Olha, Jesus, ele vai passar aqui. E Jesus, eu tenho certeza que quando ele passar aqui, algo diferente vai acontecer. Vai existir uma transformação, vai existir um milagre. E eu acredito que, e o que eu estava falando, inclusive, outro dia, pela valorização e pela desvalorização, porque a desvalorização da presença de Jesus é um dos sinais, seria também um dos sinais dos últimos dias. Porque o amor de muitos se esfriaria. Então, quando o amor esfria, eu não apacento, existe uma desvalorização da presença desse Jesus. Então, eu acredito nisso e eu acho que eu falei muito. Perdão. De maneira alguma. Não, mas hoje a senhora que vai guiar o rebanho. Viu? Agora, a senhora falou de uma escatologia aí poderosa, que é pura verdade. Olha para a senhora ver. Os sinais do fim é esfriamento. Em Sim. qualquer relação, pastor. Sim. Inclusive na relação com Deus. Né? O amor, o esfriamento distancia o amor, né? Está amarrado, nós vamos subir junto. Amém. Todo mundo aqui ainda. Mas eu dizia o quê? Que a senhora deu a deixa aí, né? Que deixa eu baixar aqui, aí, melhorou. Que o esfriamento gera distanciamento, né? Sim. Em todos os relacionamentos, eu estava falando. E assim, a analogia Tanto nosso... que a senhora fez até escatológica é um fato, né? Agora, a senhora tocou num assunto interessante. A pessoa, a senhora, você até citou os gerazenos. Você acredita que algumas pessoas têm medo de uma experiência com Deus? E do que Deus possa falar com elas? Acredito. Acredito que as pessoas tenham medo, até mesmo porque devido a talvez algum relacionamento abusivo com o pai. Muitas pessoas que eu conheci até hoje que tiveram relacionamentos distantes com seus pais biológicos ou não tiveram relacionamento, né? Houve ali um rompimento de um relacionamento paterno, ou pessoas que tiveram pais violentos. Essas pessoas têm dificuldade de mergulhar em Deus, foi o que eu já vi. Mas, mesmo as que não tiveram, eu acredito que tenham, sim, um medo da experiência por ser algo sobrenatural. Por mais que o eterno seja aquilo que nos aguarda, eu vejo muitas pessoas, sim, com medo de ir mais profundo ou de ter uma experiência mais profunda em Deus. Eu acredito que nós, pastor, o senhor faz parte daquele tempo em que nós vivemos e que quando iniciou as lives, né, de repente todo mundo foi, até o Instagram estava bugando de tanta live ao mesmo tempo. Eu vi muitos ministros de louvor, de adoração, que foram levantados naquela época ali daquele grande avivamento que aconteceu aqui, né, em Minas, em BH, e muitos deles falavam sobre aquele tempo, né, sobre o que Deus fazia, a manifestação da presença de Deus de forma sobrenatural, né, naqueles dias. É mesmo? Eu vejo que, de uma certa forma, nós fomos ousados, né, em ir, em mergulhar, em querer mais, em aprender, em responder. Nós fomos muito ousados nisso. Eu sei que hoje o Senhor ele tem derramado coisas diferentes, mas eu vejo talvez hoje sim uma geração com mais limites, mais limitadas. Talvez, eu não sei se limitada seria a palavra, mas não tão ousados, ou não tão doido também, igual a gente era.
E Mas é o ainda. seu raciocínio, Michele, ele é muito interessante. Porque assim, ó, o espírito é o mesmo. Sim. Mas diante de tantas diferenças culturais, diante de tantas adequações, o Senhor tem se manifestado de multiformas. Sim. Agora, uma coisa, eu concordo plenamente com você, que é assim, ó, a impressão que nós temos, a impressão que nós temos é que tem tanta informação que falta Aham. sede, falta fome. Isso. Então, Isso. vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Eu falei isso em alguma live com algum desses convidados que nós tivemos. Que o bispo, na minha época, essa série mesmo, que o nome, né, Caçadores de Deus, na Sim. época, você lembra disso, lançou um livro, né, Caçadores de Deus, e o Aham. bispo Erasmo lançou um livro, Os 5 Níveis da Presença de Deus. Quando eu Sim. li aquele livro, os 2 livros, na hora bateu em mim uma frustração assim, ó. Esses homens Eu. foram em um nível com Deus que eu jamais Que eu estive. nunca. Exatamente. Aí o que eu imediatamente fiz? Comecei a jejuar, orar, ler Bíblia, fazer vigília no meu quarto, ficar 7 dias sem almoçar. Quer dizer, se eles foram lá, eu também quero ir. Eu também posso ir, exatamente. Eu também Deu para posso, também entender? quero. É Agora, exatamente. Aham. hoje eu tenho um pouco a impressão que isso acontece assim, ó. A pessoa, em vez dela dobrar o joelho, ela abre o YouTube e coloca lá alguma coisa. Um louvor, uma pregação. É como você falou, é diferente. Mas a É impressão que diferente. dá é que a saciedade vem mais rápido. É É como aquela verdade. pessoa que Assim que fez começou. cirurgia bariátrica, né? Ela se sacia com menos. É. Assim que começou essa pandemia, na verdade, não assim que começou a pandemia, assim que a informação chegou aqui no Brasil, né? E que eu vi as pessoas começando a ficar desesperadas, desesperadas, com muito medo. Eu fui para as redes sociais para dar um recado. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Deus não mudou, não. O Concordo. coronavírus, ele mudou assim, plataformas, economia, mudou pessoas, mudou forma de Comportamento. comunicação, comportamento, mudou tudo. Mas Deus não mudou, não, ele é o mesmo. Exatamente. Ele é o mesmo. A promessa da segurança é a mesma, é o mesmo que fala para a gente fechar no quarto, em secreto, e que ali ele vai falar conosco. Ele é o mesmo. E eu ainda fiz uma campanha, eu falei, gente, sai da frente da televisão e vai pro quarto. Para de ouvir aquilo que a mídia está querendo enfiar na sua cabeça e vai Não escutar o escute. que Deus tem para você. Mas eu também tenho essa mesma impressão que o senhor falou, de muita informação e às vezes falta sede. O que a gente. Você concorda comigo, né? Você é mãe, você sabe disso, Michel. Se a gente encher a geladeira de iogurte, o bichinho até desperdiça, Sim, né? Agora, se você é. fala com ele assim, ó, só tem um, pensa bem, né? Eles ficam. Então, assim, o louvor é muito acessível, né? A musicalidade, o livro. Então, assim, eu acho até assim, com certeza tem algo de muito positivo nisso, Sim, né? A o informação, alcance, é, tudo, é fantástico. Isso é inquestionável, um caminho sem volta. sim, Agora, eu conhecendo a Deus, você até citou esse texto, né, de Oséias. Eu vou querer conhecer mais e mais e e mais. mais, E e quanto mais mais, eu e mais. conheço, mais eu quero, Mas eu quero, né? E quanto mais eu quero, exatamente. mais ele quer me dar. E assim vira Sim, aquele relacionamento, né, inesgotável. relacionamento. Né? Porque tem hora, assim, eu não sei, eu Relacionamento. sei, mas tem hora que a gente enjoa um pouco de comida, a gente enjoa um pouco, falando no bom sentido, até Aham. daquele caminho, daquela roupa. Agora, Deus, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. É verdade, é verdade. E quando eu vi, quando o senhor mandou a arte, né? E aí eu tava olhando ali pro Fly e eu tava
pensando e eu falei, Espírito Santo, que coisa, né? Caçadores de Deus. E aí, na hora, eu estava falando com o Espírito Santo e o Espírito Santo falou comigo sobre nós sermos procurados por Ele. Assim como Jesus, quando ele chegou na casa ali de Lázaro, de Marta e de Maria, todo mundo foi até ele, né? Para procurar, para chegar, para falar o que aconteceu, Marta falando mais que todas as coisas. Mas Jesus, ele chega e ele procura por Maria, ele pergunta por Maria. Porque já existia um contexto antes de uma valorização que Maria tinha da presença dele. Então, eu acredito muito nesse relacionamento. Tanto de você buscar, caçar, ter sede, procurar, quanto também de você ser procurado, né? De você ser acordado por Deus, né? Quando eu me lembro muitas vezes, graças a Deus, mas assim, de muito temor, que às vezes eu dormi no mais profundo e nem era 4:30, ainda faltava. E o próprio Deus te chamar, né? E aí você levanta com o coração queimando de amor, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas esquecem que isso tudo aqui vai passar, né? Nós vamos para a eternidade. Isso aqui é um ensaio do que nós vamos viver na eternidade, né? E muitas pessoas às vezes vivem trazendo um relativismo, assim, não tem nada a ver fazer isso, não precisa de ser tão radical nisso, esquecendo que muitos dos comportamentos que eles têm aqui, que vivem aqui, eles não combinam com a cultura do céu, com o reino do céu, onde a gente vai passar a eternidade. Então, qual que é o sentido de você ter comportamentos aqui na Terra que você não vai ter na eternidade, sendo que aqui é um ensaio para o que você vai viver eternamente? Qual que é o sentido? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas vivendo sem nenhum sentido. Eu nem sei o que elas pensam, se é que pensam, porque se você acorda com um sentido de vida, se você tem um sentido, se você raciocina, trazendo para a lógica, para a consciência, você raciocina, você fala, existe um sentido para a minha vida, existe um sentido para o dia de hoje, porque existe uma eternidade. Então, eu estou aqui, eu já entendi de forma consciente, espiritualmente eu já encontrei com Deus, logo eu vou viver, então, aqui no ensaio daquilo que me espera na eternidade. Eu não sei, isso entra na vida de muitos, porque parece que se esquecem. Pastora, o que eu vou te perguntar aqui, Sim. O pessoal que tem muito discernimento aí já percebeu que a senhora indiretamente já respondeu. Mas eu queria que você falasse pra gente, igual Sim. faz receita de bolo. Uhum. Pastora Michele, vamos supor que eu sou seu discípulo, eu cheguei na igreja, estou sedento, estou faminto, e eu te faço uma pergunta clássica. Minha pastora, o que é ser um homem, eu digo homem, ser, né? Um homem, uma mulher espiritual. O que é ser espiritual? É você trocar e buscar a transformação daquilo que você vive de natural para o espiritual, na prática. Você precisa de ter relacionamento com Deus, porque é no reino dele que você vai entrar para viver eternidade. Então, você precisa de conhecer esse reino. Então, para você conhecer esse reino, existe uma cultura do reino, existe uma língua daquele reino, existe um manual daquele reino. Então, você precisa de mergulhar dentro disso, para que você possa ter acesso e não estranhar tanto este reino quando você chegar lá. Então, para que você possa entender o manual desse reino, é comer Bíblia. É comer Bíblia, é você mergulhar na palavra de Deus, tendo o seu tempo diário com o Senhor. Jejum, o próprio Jesus nos ensinou, né? E se você jejua
você está de uma certa forma matando ali a sua carne. E eu sempre falo, gente, quando você jejuar, bater a fome, você fala, Senhor, é a hora que você lembra, né, do jejum com dor, e aí você ora, porque aí sua oração com dor de fome, ela tem um sentido especial. Verdade. E você procurar entender e conhecer mais desse reino. O que que toca nesse reino? O que que tem lá naquele reino? Como que aquele reino foi formado? Qual que é a linguagem daquele reino? E isso tudo são coisas que você tem para mergulhar e são assim infinitas na sua riqueza de informações e de conhecimento. Então, eu diria. Pastora, vendo você falar, é a melhor definição, né? Assim, ó, de Paulo, né? É loucura para quem não conhece mesmo, né? É Loucura. loucura. É loucura. Eu lembro uma vez, desculpa esse testemunho que ele é meio esquisito. Eu tinha uns propósitos de orar e o único lugar que eu conseguia orar era no banheiro. Pastor, Aí, eu já fui pro sobrenatural. Eu fiz um propósito de orar de hora em hora. Então você imagina, né? Quantas vezes aquele colega meu me viu entrando no banheiro. Aí eu vi no final ele chegar e perguntar assim, não, cara, tá bravo, né, o negócio? Aí eu olhar para ele assim, não, eu tô num propósito de oração. Mas sabe quando você responde naturalmente? Aí que ele caiu na gargalhada. Caganeira agora, chamava oração, não. Aí tipo, eu falei, tá lá, não vou nem explicar. Eu nem explicar, o meu sobrenatural é debaixo do chuveiro. Oh, meu Deus. Vendo você falar assim, ó, pensar lá nas coisas do alto, né? Do alto. É uma outra cultura. Totalmente diferente. Totalmente diferente. E assim, se a pessoa quiser conhecer por curiosidade, ela vai escandalizar. Ah, é. Por curiosidade, escandaliza. Não, eu quero ir lá para me ver. Escandaliza. Nossa! Não aconselho, não. É verdade. Não, imagina, você numa vigília ali, só de caçador, assim, a pessoa... Você já viu essa galera que na vigília regala... Já! Assim, ó, e eles ficam assim, ó. Já, sim. E você fala, meu Deus, já está escandalizado. Na época do Bispo Léo, tinha muito que ir de curiosidade. Das duas, uma a pessoa realmente se convertia, saía dali tendo a certeza que não tinha um normal. Ou então ele já sai no tarja preta, né? Nossa, Exatamente. As coisas que eu vi ali, eu preciso de um psiquiatra. Ô, pastora, mas por falar nesse assunto, e é uma coisa que eu, particularmente, é uma curiosidade de todo mundo, mas é também minha pessoal. Conta pra gente aí duas coisas. Duas experiências que você já teve. Uma com a presença de Deus e outra com a palavra de Deus. Mas é aquelas experiências assim, que existe a Michele antes e depois. Mas aquelas assim, que quem não está no espírito vai até escandalizar. Mas sempre... Amém. Conta pra gente uma experiência da senhora em Deus, mas daquela... não precisa censurar, não. Conta tudo. Se ele pessoal, olha, conta tudo. E outra com a palavra que fez a senhora pensar assim, decidir assim, ó, ter certeza. Essa palavra é viva mesmo. Porque aconteceu isso, isso e isso. Amém. Bom, a primeira não, né? Mas uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus foi quando ele me marcou com dança no meu quarto. Eu estava passando por um momento muito difícil na sede de BH, com a minha liderança direta. Então, era um momento que eu estava numa tristeza profunda. Eu estava ali naquele momento passando por uma depressão. E eu desenvolvi, pela tristeza que eu estava, uma labirintite totalmente emocional.
E era uma labirintite bem complicada, assim, de... Eu já cheguei a cair, assim, em casa, na rua, porque dava umas tonteiras, assim. Eu perdia o chão e eu realmente caía, de perder o equilíbrio. E aí eu me lembro que nesse dia eu estava no meu quarto, chorando em prantos, falando com Deus que não aguentava mais aquela tristeza, não aguentava mais aquela situação. E que eu queria, a única coisa que eu queria era um colo de pai. E eu me lembro que naquele momento eu estava ouvindo aquela música que era do Diante do Trono. Pai, meu pai. Ai, Jesus. E a presença de Deus foi tão forte ali dentro que eu comecei a chorar. Comecei a orar em línguas. E eu me levantei e eu comecei a dançar. Meu quarto era um ovo. Um ovo. Eu ia te perguntar isso agora, você acredita? Um ovo. E eu comecei a dançar no meu quarto e eu comecei a rodar. Mas eu rodava. E eu rodava chorando, orando em línguas e falando assim, ó, eu vou levar um capote, eu vou meter a minha cabeça nesse guarda-roupa e não vai ficar nada bom. E eu não sei falar para o Senhor até hoje quanto tempo eu fiquei ali sentindo a presença de Deus. E eu sentia vento assim, ó. Eu podia sentir presença de anjos ali dentro do quarto. E eu dançava e eu chorava, e eu dançava e eu chorava, e eu rodava e eu rodava. E quando eu terminei, em prantos, orando ainda, chorando muito, acabou a labirintite. Meu Deus. Eu nunca mais tive uma tonteira, eu nunca... E ali o Senhor me marcou com dança. Foi a primeira vez, né, que o Senhor me marcou com dança ali. E porque essa mesma presença, com dança, eu senti um dia depois que meu pai faleceu, que quando eu fui cair na presença, assim, de Deus no sentido de profunda tristeza, não que eu tivesse que não fazer o meu luto, não é isso, mas quando eu fui para mergulhar na tristeza, o Senhor falou comigo para eu ir entregar o meu sacrifício de louvor. E ali, um dia depois que o meu pai tinha falecido, eu estava ali ministrando dança e eu senti essa mesma presença, com esse mesmo vento, foi algo assim sobrenatural. E eu recebi a cura. E da mesma forma que eu recebi cura nas minhas emoções dentro do meu quarto, eu recebi cura nesse dia em que eu fui ali entregar, né, o meu sacrifício de louvor ao Senhor, né? Porque Ele é aquele que dá, Ele é aquele que recolhe. E bendito o nome do Senhor, a Ele a glória. Olha aí, meus irmãos, ainda temos um Aleluia. cântico espiritual aí. Pastor, agora eu fiquei tão curioso. Oi. E na hora que você falou da dança, na hora veio minha cabeça assim, ó. Qual era o tamanho desse quarto? Ó, pra você ver que doideira. E aí, a senhora Muito falando, pequeno. o seu quarto virou a sala do trono, né? Sem dúvida. Não, eu vejo assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque você falou, sair dançando, rodando. É como se Deus te transladasse para a sala do trono e fala, filho, Sim. fica à vontade, a casa é sua. Sim, fica à vontade. Fica à vontade. Entendeu? E foi isso mesmo. Isso aí é nisso que eu creio. Eu acredito, agora eu vou entrar na sua experiência. Eu não acredito que você estava no seu quarto mais. É verdade. Por quê? E o mais impressionante, isso tudo assim, com o olho fechado, ora o olho aberto, ora o olho fechado. E naturalmente falando, não tinha lógica de eu fazer o que eu fiz, de rodar. Eu estava com labirintite, quem está com labirintite, eu caindo no meio da... Era o segundo ponto que eu ia falar. Eu falei que alguém com labirintite sai rodando. Rodando no quarto sem levar lógica, né? Tombo, não tem a menor lógica. Além do tamanho do quarto, o tombo era certo, né?
de um jeito ou de outro, Exatamente. você ia Ou de outro. se dar mal. Eu ia cair. Né? Se você colocasse um forrozinho lá, uma sofrência, e começasse a rotar, Não ia ficar bom. não ia ficar bom. Mas, assim, sobrenatural. E o melhor, né? Foi. O seu testemunho. Assim, a marca que ele deixou em você foi a cura, né? Foi. Foi a Assim, cura. foi tão de Deus que aquilo que você desenvolveu não tinha mais. Exatamente. Né? E de E lá para cá, ali, quem já viu a senhora ministrando dança profética, né? Sabe o dom que é, você tem, né? amém. E ele foi totalmente desenvolvido no meu secreto. No meu Olha secreto. aí, pessoal. Nós aí que estamos assistindo, sedento. O secreto de Deus revela o nosso secreto, né? Aquilo que ele tem para nós. Oh, É um aleluia. dom, uma cura, um livro, uma música. E É com a palavra, verdade. pastora? Já teve aquela experiência com a palavra? Assim? Sim, sim, tive. Ah, quando eu já cheguei a contar, né, esse testemunho. E eu acredito que eu vou contá-lo até o último dia de vida. Que foi quando eu fui fazer um ultrassom eu estava grávida do meu lindíssimo Pedro, da minha promessa, e eu fui fazer um ultrassom de rotina. Minha gravidez foi super tranquila e eu durante a gravidez nem sei o que que é ficar passando mal e nada. Foi uma gravidez super em paz. E aí eu fui fazer um ultrassom de rotina e o médico virou e falou assim: olha, você precisa de ver sua médica hoje e urgente. Aí eu falei, ué, por quê? Era o mesmo dia que eu à noite ia pregar no culto de mulheres que a bispa tinha chamado para eu ministrar lá na sede no culto de mulheres. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir um horário com a minha médica? Ela é ótima, ela é fantástica, ela é um presente de Deus para mim, doutora Annelise, mas consegui um horário com ela só pela glória. Mas aí eu me lembro que esse médico entrou em contato com ela, eles se conheciam. E aí a minha médica falou, Michelle, eu preciso de te ver hoje e é urgente. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, doutora, o que é que tá acontecendo? Ela, não, vem que aqui no consultório eu te falo. Aí eu já comecei a orar e a chorar, né? Falei, pronto, alguma coisa séria. Aí eu lembro que eu saí de lá do ultrassom, fui fazer uma escova, lógico, porque eu cria que eu ainda ia pregar à Olha, noite. E eu não ia chegar lá sem uma escova e uma você prancha. perder a ternura. E aí eu no salão chorando, né? Porque a menina que cuida de mim, ela é pastora, ela é uma bênção, uma doçura. E ela fazendo a escova e eu chorava. Michelle, o que que foi? Eu falei, não sei. Não sei, mas eu sinto que algo está acontecendo. E eu saí, mandei mensagem pro Wallace. Ele passou em casa, me buscou e nós fomos para minha médica. Aí chegou lá, minha médica começou com o seguinte discurso, né? Michele, quando o bebê tem condições de sobreviver dentro do ventre de forma natural, a gente deixa a criança lá, né, desenvolvendo. Mas quando não tem, a gente traz ela para fora para ela poder lutar pela vida aqui fora. Então, era uma quinta-feira. No domingo, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sua cesárea. Eu estava com 6 meses. Meu Deus. Nós vamos fazer sua cesárea. E aí ela já logo abriu o sistema. Nós vamos fazer sua cesárea. Eu já comecei, eu já estava chorando, eu entrei em prantos ali. Na hora ela abriu o sistema e, e já reservou quarto. E falou, ó, então no domingo nós vamos fazer essa cesárea, nós vamos tirar o Pedro. E aí o Wallace começou a chorar também. E nós dois chorando muito. E, e aí ela explicou, falou, olha, o Pedro está com 4 circulares em volta do pescoço, circular do cordão, né, umbilical, no pescoço. O seu líquido está baixo e não tem como deixá-lo aí, não. Ele está correndo risco. Aí saí de lá naquela quinta-feira.
com a cesárea marcada para o domingo. Aí ela falou, ó, você vai tomar uma corticoide, injeção, né? Uma hoje e uma no sábado, se eu não me engano. E aí, pra gente poder tirar o Pedro no domingo. Aí eu saí de lá e o Wallace choramos muito dentro do carro. E o Wallace falou, você vai pregar, né? Falei, vou porque se Deus me deu e se Deus tirar, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Então eu tenho um compromisso, né, com o Senhor, com a palavra, com a missão. Eu tenho um compromisso com a minha bispa e eu vou pregar. Aí mandei mensagem. E isso era uma quinta-feira que antecedia o Revisão de Vidas, na sexta. Meu Deus. Aí eu mandei a mensagem para algumas discípulas que estariam lá no culto, né? Se eu não me engano, foi a dona Vilma, a Jéssica e a Nayara. Expliquei o que estava acontecendo e falei, ó, não me abraça na hora que eu chegar lá, porque se eu recebesse um abraço, eu ia desabar, né? Eu preciso pregar. Só ora e cobre a minha vida. Eu tenho um ultrassom no sábado para fazer. Que já estava marcado de rotina mesmo e porque ela queria ver qual que era a posição, né, do bebê. Fui, preguei, entrou endemoniado, quase que de gadarena, no meio do culto. Saí de lá, fui lá no meu irmão, Alexandre, que me ganhou para Jesus, o Vida, ele é enfermeiro. Falei, Vida, expliquei para ele me deu a corticoide, eu chorei. Aí ele conversou, né, comigo, com o Wallace, orou com a gente também e eu fui para casa. Eu fui para casa, daí o Wallace orou comigo, ele foi deitar, mas eu não fui deitar, não. Eu falei, eu vou orar como eu nunca orei na minha vida, e eu vou clamar como eu nunca clamei, e se tem jeito de mover os céus, eu vou mover. E eu me lembro que eu comecei a orar, pastor, naquela de quinta para sexta. E eu orei, parecia que Deus estava em silêncio. Falei, Senhor, não faz isso comigo. Fala alguma coisa para mim. E aí, parecia que Deus estava assim, calado. Eu não ouvia nada. Mas eu falei, eu vou continuar aqui. Eu vou. E aí, quando foi de sexta para sábado, eu tinha um ultrassom no sábado. Quando foi de sexta para sábado, eu falei, eu vou continuar orando até Deus falar comigo. E eu orei, eu chorei. E aí, de repente, o Espírito Santo trouxe no meu coração a palavra que está em Crônicas, aonde existia uma batalha. E aí o Senhor falava com o exército de Israel assim, falou, olha, crê somente e veja o livramento que o Senhor teu Deus tem para você. Somente adore. Somente adore. E eu, em cima daquilo ali, eu falei, Deus tá falando comigo. Eu falei, Deus falou comigo. Aí a fé que estava abalada. Aí eu comecei a orar e comecei a profetizar. E eu falei, Senhor, eu creio, o Senhor não mente, o Senhor é Pai, o Senhor falou, o Senhor não mente, a palavra é sua, tá aqui, eu creio e comecei a orar. E eu me lembro que a madrugada foi embora. E aí eram umas 4 e pouca da manhã, eu liguei a TV, estava na Rede Super, se eu não me engano, e estava passando as pregações da Joyce Meyer. E a Joyce Meyer estava pregando exatamente a mesma palavra. Eu, meu Deus, o Senhor está falando comigo mesmo, o Senhor está confirmando. E eu continuei adorando, e eu fui adorando, e no meio da palavra, a Joyce Meyer virou e começou a falar sobre uma vida de adoração. E ela falou assim, você sabia que o inimigo odeia até mesmo sua risada? Eu falei, gente, Deus está falando comigo, é de verdade. E ali eu tomei posse daquela palavra, eu falei, Deus vai me dar o livramento, Deus vai me dar o livramento, eu preciso só adorar. E aí tá. Aí deu o horário chegou, aí o sábado, né, veio, amanheceu, e o ultrassom era bem de manhã. E aí eu, Wallace, arrumamos, né, mudos, e eu adorando, um louvor atrás do outro. Aí chegou lá na clínica, né, eu fiz a ficha, tava esperando, aí eu entrei. Na hora que eu entrei, o médico tá assim, você tomou café? Óbvio que não, como que você engole alguma coisa com essa tensão, com essa informação? Eu falei, não, doutor. Eu
Falei, não, porque a criança não tá nem mexendo. Eu falei, pronto. Falei, não, vai lá, come um biscoito, toma um chazinho. Foi o pior biscoito, água e sal, metade que eu consegui engolir, com o pior chazinho que eu já tomei na minha vida. Aí eu tomei, né? E aí eu andava, eu passava a mão na barriga, com a mão pro alto, dentro da clínica, e eu cantando, eu sei que estás comigo, eu sei que estás... A clínica inteira olhando pra minha cara. E eu nem aí. Aí eu entrei de novo. Aí que eu entrei, ele mexe do lado, mexe do outro e muda. Eu falei, doutor, em nome de Jesus, fala alguma coisa. Aí ele tá assim, ué, eu não tô entendendo mais nada. Eu falei, o que que o senhor não tá entendendo? Líquido amniótico é uma coisa que não sobe nem desce de uma hora para outra. E o seu líquido amniótico simplesmente subiu e as circulares estão frouxas. Comecei a dar glória a Deus naquela mesa, aleluia. Ai, aí eu fui e falei, tá, mas agora eu tenho que falar com minha médica, né? O que que eu faço? Aí eu fui, mandei pra ela, e ela digita e para, digita e para. Eu falei, ô doutora, por favor, eu confio na senhora, só digita e manda alguma coisa pra mim. Aí ela foi e falou, não, Michele, então como o líquido subiu, e subiu assim, uma coisa absurda. Como o líquido subiu e as circulares estão frouxas, nada de cesárea no domingo. E aí eu sei que as semanas foram passando. Eu fui para revisão de vidas, pregar o Espírito Santo no domingo, e as semanas foram passando. E de semana em semana o Senhor tirou circular por circular do pescoço do Pedro. A médica que estava acompanhando os ultrassons, ela pediu para que ela pudesse tirar a cópia dos ultrassons. Porque ela falou, isso aqui é quebra de tese de medicina, porque um cordão umbilical a gente vê muito, 2 a gente ainda vê, 3 é mais complicado, agora 4 é raro. Agora eu não sei o que é mais raro, ter os 4 ou os 4 saírem, porque já eram 6 meses, ele já estava praticamente posicionado, não tinha como sair. O Senhor tirou. E ele nasceu com os 9 meses dele, aleluia. 1 minuto e meio. Sim. Então eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Testemunhos de experiências, falando para quem está conosco. O nome disso é quem tem fome, quem tem sede, vai para Deus. Né? Em vez de correr para sua mãe, em vez de você foi para Deus. Eu agradeço a sua presença. Nós temos 1 minutinho, pastora. Termina orando por nós. Abençoando todo mundo. Amém, amém, pastor. Obrigada. Senhor, nessa noite eu quero te louvar, te exaltar, te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, por esse privilégio de podermos falar da tua palavra. Nós te agradecemos pelo privilégio de sermos alcançados pelo Senhor a cada dia. Senhor, nós declaramos força do Senhor sobre a vida do pastor Leandro, da pastora Fabiana, suas filhas, ó Deus, sua igreja, os projetos, os sonhos. Pai, todos aqueles que estão aqui nessa live, que estão com sede, com fome do Senhor, que eles tenham experiências contigo, que o Senhor possa levá-los no nível mais profundo e que nós possamos estar acordados, assim como aquelas virgens prudentes, ó Deus, para quando o Senhor nos chamar, nós tenhamos olhos suficientes para entrar e encontrar com o noivo em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora, gratidão eterna. Um beijo na família. Tamo junto, amamos beijo vocês, para o senhor, para a pastora, para toda a sua família. Também amo. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Glória a Deus. É isso aí. Pessoal, glória a Deus. Obrigado por todos que estiveram conosco. Indica essa live, compartilha, porque foi sobrenatural o que Deus fez aqui hoje. Amém? Caçadores de Deus, continuamos aí firme. Sábado, Pastor Gabriel